Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma das maiores dúvidas e dificuldades da maioria dos fotógrafos, que é precificar o seu trabalho. Quando eu falei no último vídeo que esse seria o tema do próximo, eu percebi que seria uma tarefa muito difícil, não só para quem está começando, mas para quem já tem muito tempo no mercado. E mesmo que hoje eu já tenha feito mais de 1.500 trabalhos e elaborado uns 5.000 orçamentos, às vezes ainda tenho dificuldade em precificar determinados serviços. E por muito tempo, a necessidade em fechar o orçamento interferiu diretamente no valor final. E para que esse fator necessidade tivesse cada vez menos interferência na precificação, eu busquei o caminho da diversificação de produtos e serviços que tivesse um maior valor agregado. Porque quando seus rendimentos não dependerem de um só mercado, o risco em perder um trabalho vai ser menos traumático e sem grandes consequências financeiras para o seu negócio. Meu nome é Paulo Vilela e nesse vídeo eu vou mostrar os melhores caminhos para valorizar a sua fotografia. Então vamos lá, logo depois da vinheta. Então, depois de passar dias pensando sobre esse tema, escrevendo, reescrevendo e procurando formas para passar uma informação mais abrangente, eu percebi que é praticamente impossível estabelecer um padrão que sirva para todo mundo. Mas o que a gente já sabe é que, independente do segmento, os preços são muito variados em função do mercado, da situação econômica do momento, da diversificação dos seus produtos e do impacto que um trabalho perdido pode interferir nas suas contas. E como a grande maioria dos fotógrafos trabalha no formato vertical de negócio, ou seja, trabalhamos sozinhos e temos um limite de tempo de trabalho, a única forma de aumentar os seus rendimentos é diversificar o seu mix de produtos e deixá-lo cada vez mais valorizados. Essas diferenças de valores têm uma relação com a importância que o trabalho representa para o cliente, além da qualidade estética, da sua estrutura, da sua rede de contatos e dos seus materiais de divulgação, sejam eles cartões de visita, sites, folders, e todos esses pontos ajudam a definir a classe social que o seu produto está inserido. E para ficar mais abrangente nos segmentos mais populares da fotografia, eu vou primeiramente fazer uma divisão entre diferentes tipos de trabalho, divididos como não essenciais, os essenciais e os fundamentais. E aí depois nós vamos entrar nos fatores que interferem na precificação. Vamos começar pelos não essenciais. Quando eu falo trabalhos não essenciais, não quer dizer que eles não são importantes ou desvalorizados, mas que o contratar ou não contratar um profissional é uma decisão muito mais emocional do que racional. E podemos incluir nesse mercado os books fotográficos, fotos de bebês, newborn, crianças, aniversários infantis acima de 2 anos, chá de bebê, chá de fralda, chá de revelação. E esse tipo de fotografia talvez seja o mercado com maior volume e potencial de trabalho, justamente porque pode ser comprado por qualquer pessoa, independente do sexo, idade, classe social, e tem como maior objetivo o registro de uma fase da vida ou de um momento especial. E como todos os segmentos que eu ainda vou falar, tem pessoas que valorizam mais esses registros e outras que se contentam com as fotos dos próprios smartphones, que por sinal estão cada vez melhores. Agora vamos para os essenciais. Quando falamos em mercados essenciais, já entramos em segmentos que podem ser decididos pela emoção e também pela razão. Ou seja, o risco de arrependimento em não contratar um bom profissional é bem maior. E também quando os trabalhos podem trazer benefícios financeiros diretos ou indiretos. E podemos incluir como essenciais emocionais a fotografia de eventos muito importantes, como casamento, bodas de prata, aniversários marcantes, como de 1, 15, 80, 90, 100 anos e formaturas. E os racionais são eventos corporativos, lançamentos, inaugurações, premiações, congressos e eventos promovidos por empresas e marcas. Os mercados fundamentais são aqueles que são decididos quase que sempre pela razão e têm como finalidade principal o benefício financeiro, seja ele direto ou indireto. Nesse segmento, podemos colocar a fotografia publicitária em todas as suas ramificações, como arquitetura, alimentos, produto, pessoas, imagens aéreas, tour virtual, e a fotografia jornalística para jornais, revistas, sites, editoriais, sejam elas com intuito comercial ou ilustrativo.
Definidos os mercados e suas respectivas funções, vamos para o fator preço. O que eu venho aprendendo nos últimos anos é que a precificação dos trabalhos está diretamente ligado a 3 fatores principais, que combinados valorizam o seu trabalho independente da área que você atua. O primeiro ponto é a qualidade, e esse é um pré-requisito, e não importa a sua área de atuação. E quando falamos em qualidade, podemos incluir conhecimento técnico e qualidade do equipamento. O conhecimento técnico é o total domínio do seu equipamento, seja ele qual for. O mais importante é que você entenda, de fato, todas as possibilidades e limitações de cada um deles e também das suas lentes. Entender as limitações entre um equipamento amador, um semiprofissional, um profissional, a diferença entre lentes mais baratas, lentes mais caras, mais claras e mais escuras, e o que tudo isso interfere na sua imagem, já é um passo importante para definir os mercados que você pode atuar com segurança, sem correr o risco de atender segmentos que exijam, além de muita experiência, equipamentos adequados para cada tipo de trabalho. A fotografia é uma profissão que exige investimentos constantes, e o valor do seu investimento vai ter uma relação direta com a qualidade do produto final, e serve de nivelamento dos mercados que você pode atuar com uma maior segurança, para que no final você consiga entregar um trabalho que atenda ou supere as expectativas do cliente. Clientes satisfeitos é a peça-chave para valorizar aos poucos o seu trabalho. E a indicação por um cliente satisfeito vale muito mais do que um site bonito, que um material de apresentação bem elaborado. E se esses 2 pontos, indicação e apresentação visual, caminharem juntos, você já está um passo à frente da concorrência. Como publicitário, eu sempre priorizei esses 2 fatores. Embora exija mais um investimento, não tenho dúvida que um orçamento apresentado juntamente com um portfólio de qualidade pode ser um fator decisivo no fechamento do trabalho, principalmente se o cliente busca por qualidade e não por preço. Só para você ter uma ideia, eu vou te mostrar 2 materiais que eu fiz ao longo da minha carreira e que me ajudaram muito nos fechamentos dos trabalhos. Logicamente que você vai ter que ter qualidade inserida dentro desses materiais. O primeiro folder que eu fiz é esse aqui, que você está vendo na tela aqui maior, é um folder pequeno, num formato econômico, e dentro dele eu coloco todos os tipos de trabalho que eu faço. E eu procuro sempre colocar os melhores trabalhos, os trabalhos feitos para clientes mais importantes e grandes clientes, e isso eu defino por temas dentro do segmento que eu atuo, que é a publicidade. Então, eu procuro sempre mostrar a foto de pessoas, arquitetura, alimentos e produtos. Este é um outro material que eu fiz. Então já é um material que foi feito por uma agência de publicidade, então já é um material com uma melhor qualidade e também com um preço um pouco mais alto. Quando eu fiz esse material na época, acho que ele ficou, eu fiz 300 folders desse, e ele ficou em torno de R$30 cada folder. Eu fiz 2 desse aqui já. Primeiramente eu fiz um trabalho com algumas imagens, né, do mesmo segmento, e depois eu renovei ele com imagens novas de clientes que eu tinha produzido posteriormente. Então, como você está vendo, eu procuro colocar as melhores fotos, segmentando por temas e mostrando para o cliente a qualidade do nosso trabalho. Esse tipo de material, normalmente eu deixo com o cliente, tá? Eu não só apresento no orçamento. Eu deixo com o cliente porque, de qualquer forma, ele pode fazer uma análise depois com mais calma do material e, de repente, pode ser o fator decisivo aí no fechamento do orçamento. Agora vamos para o segundo ponto, estética e bom gosto. Esse ponto é muito subjetivo, porque tem uma relação direta com todas as suas experiências visuais. E elas podem ser adquiridas através das melhores referências dentro do seu segmento, viagens, visitas a museus, exposições fotográficas, sejam elas presencialmente ou virtualmente. Embora para alguns possa parecer uma chatice, né, visitar museus, foi determinante tanto no meu crescimento pessoal quanto no profissional, porque favorece o melhor nivelamento intelectual da construção da sua relação com o cliente e mostra que, além de um bom profissional, você é uma pessoa com conhecimento não só na fotografia, mas também em outras formas de arte. E com certeza isso traz benefícios estéticos na sua fotografia. Agora vamos para o terceiro e último ponto, relacionamento. No meu caso, os grandes trabalhos que eu faço atualmente têm uma relação direta com um bom relacionamento com os meus clientes,
mais a qualidade e o diferencial estético. Então, para você ter um produto com maior valor, é fundamental que você combine esses 3 fatores ao mesmo tempo: qualidade, bom gosto e relacionamento. A construção de um relacionamento saudável com o seu cliente tem que seguir os princípios da confiança, seriedade, honestidade, a entrega do trabalho dentro do prazo e também que supere a qualidade esperada. O que muda no fechamento dos trabalhos quando se tem uma boa relação com o cliente é que na maioria das vezes que esse cliente solicita um orçamento não pelo preço, mas por esses 3 fatores combinados, uma boa relação deixa o cliente mais à vontade de negociar ao invés de solicitar outros orçamentos e correr o risco de não ter a mesma qualidade. E mesmo que em algumas vezes seja necessário negociar, manter um cliente aumenta o seu volume de trabalho, fortalece a sua rede de contatos e gera mais indicações. O meu mercado é o mercado da fotografia publicitária e os meus melhores e maiores clientes produzem somente comigo há 10, 15, 20 anos. E mesmo que por algumas vezes eu ainda precise negociar, a negociação nunca é com base em outros orçamentos, porque o que eles buscam é a qualidade final, produtos diferenciados e uma boa entrega dentro do prazo estabelecido. Só para você entender o que eu falei sobre diversificação de produtos com maior valor agregado para o mesmo cliente, meu maior mercado, além da alimentação, são as construtoras, museus e hotéis. E até 2012 eu fazia somente fotos. Aí eu investi em novos produtos. Então hoje, quando eu faço um trabalho nesse segmento, além das fotos, eu tenho para oferecer para ele o tour virtual, fotos e vídeos aéreos. E o valor que antes era de 1x, hoje é de 5x. Ou seja, não foi exatamente o meu valor que ficou mais caro. Foram os novos produtos que agregaram valor. E além de mostrar para o seu cliente que seu trabalho é diferenciado, padroniza a estética em todo o material que ele vai utilizar na divulgação dos seus produtos, sejam eles impressos ou digitais. Bom, então vamos lá, vou te mostrar aqui um trabalho para você entender a questão de inserir novos produtos que possam ser oferecidos para os mesmos clientes. Estou te mostrando aqui um tour virtual 360 graus que eu faço para um cliente corriqueiramente. A cada 2 semanas praticamente eu tenho um trabalho para esse cliente. E aqui nesse caso, eu antes fazia só fotos para eles. E aí depois, com a entrada do tour virtual dentro dos meus produtos, eu comecei a fazer os 2 tipos de trabalho. Então eu fazia as fotos do apartamento decorado e fazia também as fotos, o tour virtual completo. Além das fotos aéreas do local, que muitas vezes eram inseridas no próprio tour virtual. Como você pode ver aqui, né, que é uma foto aérea que a gente produziu e depois eu inseri na janela, porque esse apartamento decorado ainda está no chão. Então, como você pode ver, eu tenho aqui um tour virtual com todos os ambientes desse empreendimento. E aí eu tenho aqui as fotos do apartamento decorado. Então são 2 produtos, na verdade aqui são 3 produtos dentro de um cliente só, dentro de um trabalho só. Então eu fiz as fotos do apartamento decorado, fiz o tour virtual do apartamento decorado e fiz as fotos aéreas do empreendimento que eles usam na divulgação e também eu insiro nas janelas das panorâmicas que tem uma parte externa para ser apresentada. Bom, agora vamos para algumas dicas que podem contribuir para o seu crescimento na fotografia. Depois de um orçamento enviado, evite mensagens ou ligações em excesso perguntando se o trabalho vai dar certo ou não. Isso muitas vezes pode irritar o cliente e pode parecer até um desespero em fechar o trabalho. E isso não vai contribuir em nada para a valorização do seu trabalho. Tenha muita cautela em fechar trabalhos que exijam mais do que o seu conhecimento e equipamento permitem. Alguns trabalhos são impossíveis de serem refeitos, como casamentos e eventos sociais. E às vezes é melhor perder um trabalho do que entregá-lo diferente do que foi combinado. Um cliente insatisfeito vai lembrar de você para sempre, só que negativamente. Melhore o seu equipamento constantemente. Apesar de muitos dizerem que o equipamento é apenas uma ferramenta, o seu talento, aliado aos melhores equipamentos, são fundamentais para a valorização e diversificação do seu trabalho. Mas eu ainda vou fazer um vídeo somente sobre esse tema. Mantenha os seus arquivos muito bem seguros, principalmente os não entregues.
Faça uma cópia dupla e sempre os mantenha em locais diferentes. E, se possível, faça uma terceira cópia na nuvem. Eu já vi casos de fotógrafos de casamento que tiveram seus estúdios roubados e perderam todos os trabalhos entregues e os não entregues. E isso pode arruinar sua carreira na fotografia. Estude constantemente, pesquise referências de alto nível e invista em produtos inovadores. Isso pode ser o diferencial do seu trabalho e acaba valorizando o seu produto. Para finalizar, a última, mais importante e mais difícil etapa na construção e valorização do seu trabalho, que é poder dizer alguns nãos, principalmente para os clientes que te procuram por preço e não por qualidade. E isso só é possível com uma reserva financeira que te permita perder alguns trabalhos. E mesmo que pareça incoerente negar alguns trabalhos, alguns nãos na hora certa vai te posicionar como fotógrafo de qualidade e não como fotógrafo barato. Então comece colocando em prática todos esses fatores que eu falei desde o começo desse vídeo. Se você não anotou, assista novamente e anote um por um. E pode ter certeza que a cada etapa cumprida, gradativamente a sua fotografia vai se valorizar. Bom, pessoal, acho que deu para dar um panorama geral aí sobre precificação. Embora não seja capaz de determinar o seu preço, todos esses elementos vão melhorar o seu posicionamento no mercado, independente da sua área de atuação. Não vai ser fácil, mas se para você a fotografia é muito mais do que pagar as contas no fim do mês, você já está no caminho certo. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, mande mensagem com as suas dúvidas, se inscreva no canal e ative as notificações. Semana que vem tem mais um vídeo para te ajudar a crescer no mercado da fotografia. Um abraço e até!